Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 8 de janeiro de 2022. Vamos falar hoje sobre o que está acontecendo no Cazaquistão. Eu quero mostrar para vocês o que de fato está acontecendo, notícias que não chegam por aqui, e isso sem dúvida é muito importante, não só para a geopolítica local, lá na região, mas para a geopolítica mundial, principalmente porque está envolvendo a Rússia. Não é um caso isolado de problema interno que o Cazaquistão vai resolver sozinho o problema dele. Inicialmente quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, convido-os a fazerem isso, é importante fortalecer o canal, convido-os a darem um like e a compartilharem com suas redes sociais. As tropas russas desembarcaram no Cazaquistão agora na última quinta-feira, depois que o presidente do Cazaquistão pediu ajuda para conter os protestos contra o governo. Um grande teste para uma aliança militar liderada por Moscou, enquanto o Kremlin aprofundava seu papel na crise. Segundo fontes, Putin mandou recado para o presidente do Cazaquistão pedir o envio de tropas para ajudar, que a Rússia enviaria. É uma questão de sobrevivência do regime do atual governo, que é simpático, servil a Putin. Por causa disso ele pediu. E quem fez esse pedido, eu vou explicar mais tarde, é o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, que ligou para o presidente do Cazaquistão. Dezenas de manifestantes foram mortos, disse um oficial cazaque, enquanto as forças de segurança locais tentavam conter os protestos que começaram com indignação por falta do aumento do preço do combustível. Por causa do aumento do preço do combustível, mas se tornaram um desafio para um sistema político praticamente inalterado desde o fim da União Soviética há 3 décadas atrás. É a primeira vez que a organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é um acordo entre 6 países da antiga União Soviética, que tem uma profunda ligação com Moscou, entre eles o Cazaquistão, foi fundada após a dissolução da União Soviética e é composta por 6 ex-membros. Concorda em enviar forças de paz para ajudar um país membro, embora o bloco há muito seja visto como a resposta da Rússia à OTAN. Sua primeira ação conjunta é encerrar um protesto interno, em vez de combater um ataque de uma força externa. No total, a aliança despachou cerca de 2.500 soldados da paz para o Cazaquistão, disse o secretário-geral do grupo, Stanislav Zas, a nova agência estatal russa, RIA. O relatório não detalhou as nacionalidades. A Rússia mandou o maior contingente desse total, mais de 2.000 soldados. Por exemplo, a Armênia mandou somente 100 soldados. E outros países estão preparando seu contingente para mandarem agora na próxima semana. As apostas são especialmente altas para a Rússia. Efetivamente, o líder da aliança, que é o líder da aliança, já que sua presença corre o risco de alienar um público que exige uma mudança no regime do Cazaquistão, ou seja, o povo quer mudar o regime no Cazaquistão. Mas até agora ele não demonstrou qualquer sentimento anti-russo, que nem aconteceu na Bielorrússia. O povo não tinha sentimento anti-russo, mas a Rússia bancou o Lukashenko e o povo hoje tem um sentimento anti-russo muito grande na Bielorrússia. A agitação também chega em um momento difícil para o Kremlin, em meio ao aumento de tropas perto da fronteira com a Ucrânia, e antes das negociações da próxima semana com os Estados Unidos sobre as garantias que a Rússia exigiu da OTAN, de que não se expanda ou coopere com os ex-países soviéticos. As tensões agora na fronteira sudoeste e sudeste da Rússia ressaltam os desafios para Moscou em manter e resgatar o que considera sua esfera de influência, ou seja, a Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, a Ásia Central, os países do Cáucaso, como Armênia, Azerbaijão e Geórgia, todos anteriores membros da União Soviética, mas onde hoje existe um grande sentimento anti-russo, uma aliança de segurança liderada pela própria Rússia pousou no Cazaquistão então em 6 de janeiro para ajudar a reprimir protestos violentos e mortais contra o governo. O Cazaquistão testará as capacidades reais da Rússia. As manifestações começaram no fim de semana na região oeste rica em petróleo do Cazaquistão, por causa dos altos preços da energia, e depois se espalharam por outros lugares, incluindo Almaty, que é a maior cidade do país e é a capital. Os manifestantes na quarta-feira incendiaram prefeituras em todo o país e ocuparam brevemente o aeroporto de Almaty. Parte de sua raiva parecia ser dirigida a Nursultan Nazarbayev, o ex-presidente autoritário do país que,
de fato continua a exercer poder significativo nos bastidores. E ele tem um título, né, que é considerado acima do atual presidente, o pai da nação. Isso é ridículo, é um negócio infantil, mas de fato ele se considera o pai da nação. Um representante do Departamento de Polícia de Almaty disse à mídia local na quinta-feira que forças extremistas tentaram invadir vários prédios do governo, incluindo o Departamento de Polícia. E o vídeo da agência de notícias estatal russa TASS mostrou forças de segurança armadas abrindo fogo perto da praça principal de Almaty. Dezenas de agressores foram eliminados. Suas identidades estão sendo ainda procuradas, ainda não foi divulgada a identidade deles, disse o porta-voz Saltanat Azirbek, de acordo com a agência de notícias russa Interfax. A polícia prendeu cerca de 2.000 pessoas em Almaty, disse o Ministério do Interior. Houve vários relatos de tiroteios em torno da cidade ao longo do dia e na noite de quinta-feira a polícia de Almaty relatou que outros terroristas foram mortos em frente à delegacia de polícia do distrito de Alma-Linsk. Pelo menos 8 policiais foram mortos, de acordo com o Ministério do Interior. Mais de 1.000 pessoas ficaram feridas nos protestos. Disse o Ministério da Saúde na quinta-feira, 400 das quais foram hospitalizadas, com 62 em terapia intensiva. Então a coisa foi grave para essas 62 pessoas. A internet do Cazaquistão foi bloqueada na quinta-feira e os serviços bancários nacionais supostamente, ou vamos dizer assim, aparentemente foram suspensos. O público em geral não poderia ir sacar dinheiro e coisas assim. Na noite de quarta-feira, o gabinete do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que eu me referi brevemente no início, anunciou que ele falou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin e depois com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev. Poucas horas depois, Tokayev apelou ao apoio da CSTO, que é uma organização similar à OTAN, desses 6 países ligados da ex-União Soviética e ligados à Rússia, e afirmou que gangues terroristas treinadas por estrangeiros estavam prendendo edifícios, infraestrutura e armas. Porém, ele não ofereceu nenhuma evidência ou especificou quais países estavam por trás da suposta conspiração. Ele justificou o convite das forças para manter a estabilidade porque se viu de repente, em poucas horas, como ele disse, surgiram grupos terroristas internacionais que ameaçam o país e que, de fato, a agressão externa, disse Arkady Dubnov, analista político e especialista em Ásia Central. É uma tentativa muito embaraçosa de explicar esta ameaça de uma forma muito desajeitada para que cumpra a condição de tratado que descreve a possibilidade de uma intervenção se uma das partes estiver sob ameaça. Na realidade, isso aí é uma mentira, e eles fizeram isso para justificar a chegada das tropas russas e salvar o governo dele. O primeiro-ministro Nikol Pashinyan, da Armênia, ele preside um conselho dentro da aliança militar, ele anunciou que um número não especificado de tropas seria enviado à nação da Ásia, por um período de tempo limitado para estabilizar e resolver a situação, ou seja, vão mandar mais tropas ainda para essa região da Ásia. A aliança disse que as forças da Rússia, Bielorrússia, Armênia, Tajiquistão e Quirguistão, que fazem parte desse tratado, seriam enviadas ao Cazaquistão, com o objetivo principal de proteger o Estado e as instalações militares. Moscou também enviou paraquedistas e a propaganda do Kremlin, a propagandista do Kremlin, ou seja, a responsável pela imagem do Kremlin e a editora-chefe do canal de TV financiado pelo governo RT russo, sugeriu no Twitter que, em troca da ajuda da Rússia, o governo do Cazaquistão deveria fazer várias concessões, incluindo reconhecer a Crimeia anexada como território russo e retornar todos os ensinamentos nas escolas da língua ao alfabeto cirílico e fazer o russo obrigatório nas escolas. Né? E o presidente Nazarbayev, esse que hoje se auto-intitula o pai da nação, ainda em 2017 ordenou que a escrita oficial do idioma cazaque fosse mudada do alfabeto cirílico para o latino. Não está claro se Tokayev fez qualquer
promessa, que é o atual presidente, na realidade ele também é um fantoche, um marionete de Putin, se ele fez qualquer promessa a Putin em troca de apoio militar russo. Em um esforço para apaziguar os manifestantes, Tokayev restaurou rapidamente os limites de preço de gás liquefeito de petróleo, como o propano, que abastece a maioria dos veículos no oeste do país. Ele também destituiu Nazarbayev da chefia do poderoso Conselho de Segurança. Você veja uma coisa, esse ex-presidente, o pai da nação, ele era chefe do Conselho de Segurança, presidia, né? Ele declarou estado de emergência de 2 semanas para todo o país para resolver a crise. O Cazaquistão é o mais rico país da Ásia Central e possui 19 milhões de habitantes. É o segundo país mais populoso na região e a agitação generalizada, junto com as forças, com a entrada das forças ligadas à Rússia, ou da Rússia, né? 95% do que chegou lá agora é da Rússia. Gerou preocupações nas capitais da região e também nos Estados Unidos e na União Europeia. O Cazaquistão, vocês vejam só uma curiosidade muito interessante, ele hospeda um complexo de lançamento de foguetes alugado para a Rússia, que é chamado Baikonur Cosmodrome, né? Cerca de 1/5 da população do Cazaquistão são pessoas que ainda do tempo da União Soviética migraram de diversos países e moram lá e têm hoje a cidadania cazaque, né? Então 1/5, então tem russos, tem ucranianos, tem uzbeques e bielorrussos, etc, etc. E Moscou já enviou tropas de paz para... O Putin disse o seguinte: nós estamos enviando então tropas de paz, que vocês pediram, que nós já enviamos também para outros países. Eu achei até um cinismo, né? Ele disse que mandou para a Geórgia, ele invadiu a Geórgia, brigou, lutou com o exército georgiano. Para a Moldávia, estão lá, numa região chamada Transnistria, na força, e para a Ucrânia. Veja um negócio assim, fantástico esses porta-voz russos. Então ele foi lá tentar resolver o problema, mas está preocupado que isso pode desestabilizar alguma coisa. No Cazaquistão, o medo de se tornar a próxima Ucrânia, distribuir forças, mesmo um contingente relativamente pequeno para o Cazaquistão, agora é particularmente complicado para Moscou. A Rússia reuniu 100 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia. De acordo com autoridades americanas e ucranianas e da União Europeia, no que a inteligência americana, vamos dizer assim, deduziu, através das suas observações da movimentação de tropas, que haveria uma invasão na Ucrânia multifacetada, ainda esse mês de janeiro agora. E estão em negociações sobre isso, vão começar agora segunda-feira, em Genebra. Equipes da Rússia e dos Estados Unidos vão estar reunidas. As unidades militares russas da Sibéria e dos Montes Urais, que são próximas ao Cazaquistão, que seria lógica qualquer intervenção dessas tropas, não estão mais lá. Elas foram deslocadas para as posições perto da Ucrânia e da Bielorrússia, ou seja, na Bielorrússia, inclusive, eles estão. Então, eles estão nessa região por causa dessa concentração que o Putin está fazendo nessa guerra contra a Ucrânia, né? E a Rússia ainda, lógico, tem muitas unidades de outros lugares mais distantes que pode movimentar se ela achar assim necessário. Mas vamos dizer, o que eu particularmente acredito, né, que o Putin não gostaria de iniciar um conflito agora com a Ucrânia, enquanto a situação do Cazaquistão é incerta. Porque as guerras são inerentemente imprevisíveis. E é com essa questão do Cazaquistão, a situação tornou-se, sem dúvida, um pouco mais complexa. Obrigado a todos. Convido-os a inscreverem-se no canal, a dar o seu like e compartilhar com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.